Bem-vindo ao nosso canal, aqui temos sempre um relato impactante. Mas antes, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo com outras pessoas que gostam de histórias impactantes. O vídeo de hoje revela a história de um marido traído que se vingou da esposa infiel com um mecânico, provocando sua demissão. Ei, hora de uma história fora deste mundo do nosso espaço. Hoje no nosso espaço, nosso OP, um homem de posses, pensou que tinha tudo, um emprego bem remunerado, uma esposa amorosa e um Audi novinho em folha. Mas infelizmente, todas as coisas boas devem ter um fim, e neste caso, foi uma luz de verificação do motor que serviu como o presságio do destino. Traí minha esposa com o mecânico, então certifiquei-me de que os problemas do carro dela a demitissem. Minha esposa e eu estamos casados um com o outro há 10 anos agora, e na maior parte do tempo tivemos um casamento bastante tranquilo. Claro, houve discussões grandes ocasionais, mas nunca encaramos os relacionamentos humanos como sendo sempre livres de conflitos. Tenho 41 anos agora, e ela tem 37. Nunca quisemos filhos, o que é uma decisão que nunca lamentamos. Tenho ganhado 6 dígitos durante todos os anos em que estivemos casados, e minha esposa ganha nos 5 dígitos altos. Sempre houve muito dinheiro para nos divertirmos, embora sempre tentemos ser financeiramente inteligentes e fazer bons investimentos. Por causa do meu trabalho, nos mudamos 3 vezes, de Nova York, onde começamos a namorar, e nos casamos, para Phoenix, e finalmente para Cupertino. Estamos morando na Califórnia há cerca de 4 anos agora, e provavelmente não nos mudaremos. Na verdade, foi quando parecia que não iríamos a lugar algum que decidi que seria um bom momento para minha esposa ter um carro novão. Comprei para ela um Audi Q8 novinho em folha, e ainda estou muito bobo com isso, porque aquela compra foi o catalisador para as coisas darem errado. No entanto, expôs a verdadeira natureza da minha esposa, e por isso não posso deixar de ser grato pela forma como as coisas aconteceram. Independentemente disso, ela ficou extasiada com o presente e foi incrivelmente grata a mim. Acho que foi no 2º ou 3º mês que ela teve esse carro que a luz de verificação do motor acendeu. Pessoalmente fiquei frustrado, porque senti que ela devia estar fazendo um trabalho ruim ao cuidar do veículo. Já dirigi Audis, e os amei. Certamente nunca começaram a reclamar tão rápido de mim. De qualquer forma, ela afirma que não tratou o carro de forma diferente dos outros carros que dirigiu. Assim, levou o veículo de volta à concessionária para uma olhada. Voltou após cerca de 2 horas e disse que consertaram o problema gratuitamente, sob garantia. Aparentemente não era algo grave, e ela ficou muito feliz com o desfecho. Fiquei feliz em ver o carro funcionando normalmente novamente, mas agora percebo que a felicidade dela era por outra razão. Cerca de 1 mês depois, minha esposa arranhou uma das rodas ao estacionar em um local apertado. Ela foi até a concessionária tentar trocar. Ela sabia que não seria coberto pela garantia, mas o mecânico disse que poderia oferecer uma roda nova por um preço mais em conta. Pedi o número dele para verificar. Ela conversou com o mecânico e foi à loja trocar a roda rapidamente. Fiquei surpreso com a rapidez, mas entendi sua empolgação com o carro novo. Não tinha motivos para desconfiar dela. Fui responsável pelas minhas preocupações, mas já havia pensado numa desculpa para ela. Ela voltou da oficina algumas horas depois, claramente de bom humor. A roda estava consertada e ela estava feliz. Fui ao shopping, e tudo estava supostamente bem com o mundo. Novamente, não dei muita importância ao fato neste momento. Nos próximos meses, o carro da esposa funcionou de forma confiável e não houve nada de extraordinário com ele. No entanto, houve um momento em que os freios do meu carro começaram a apresentar problemas. Eu estava dirigindo na cidade e a última coisa que eu queria era ir até meu mecânico de confiança do outro lado da cidade e potencialmente correr o risco de falha nos freios. Lembro-me brevemente de minha esposa mencionando a área onde ela havia conhecido o mecânico em uma saída anterior para a substituição do aro. E como eu estava na área, decidi dar uma chance a ele por impulso. Claro, eu não sabia exatamente onde era sua oficina. Então liguei rapidamente para minha esposa. Ei, disse, rápida dúvida.
Os freios estão suaves, e isso está me deixando um pouco preocupado. Estou um pouco longe do mecânico, e não quero arriscar. Pode me dar o endereço do cara que consertou a roda da outra vez? Ouvi um breve silêncio, mas ainda conseguia ouvir o barulho ao fundo. Então sabia que ela ainda estava na linha. Percebi que as primeiras palavras da primeira frase dela saíram em um soluço, e fiquei alerta instantaneamente. Oh, e ele? Ele tem mais experiência com Altis. Você tem um BMW, então ele pode não ter a expertise necessária para te ajudar. Talvez você devesse arriscar e tentar ir até o seu mecânico de sempre. Ela estava claramente tentando me afastar desse cara, e realmente não sei se ela achava que estava sendo esperta. Infelizmente para ela eu insisti. Em parte porque realmente não queria que os freios falhassem e porque minhas suspeitas foram aumentadas 10 vezes. Ela eventualmente me enviou o endereço e fui até a oficina dele. Para ser sincero, era uma oficina bastante agradável quando cheguei, e havia apenas 2 ou 3 caras sentados em uma mesa de plástico jogando cartaz. Quando saí do carro, um deles se levantou e veio até mim, me saudando. Ele era um sujeito simpático e a atmosfera era acolhedora. Comecei a explicar o problema com os freios, e ele prontamente se ofereceu para dar uma olhada. Fiquei surpreso com sua eficiência e profissionalismo. No final das contas, meu carro foi consertado, e o resultado foi excelente. Agradeço a insistência de minha esposa em tentar me desencorajar, que acabou me levando a um excelente mecânico. Um sujeito bonitão, mas eu não tinha certeza se era o Jim. Não mudei o nome porque quem se importa com ele? Eu contei a ele sobre o problema com minha BMW, e ele disse que iria verificar imediatamente. Antes de sair para pegar algumas ferramentas, eu o interrompi. Por acaso você conhece uma certa mulher que vem aqui com um coito preto? Ao ouvir isso, notei que ele sorriu. Mas então ele fez o possível para escondê-lo. Ah, sim, acho que isso soa familiar. Ela vem aqui de vez em quando. Você a conhece? Ele disse que ela era minha esposa e que me indicou. E juro que o vi congelar por apenas um segundo, antes de tentar recuperar a compostura. Legal, ela é uma boa cliente. Ela esteve aqui há uma semana para uma breve revisão. Ele calou a boca imediatamente depois disso. Naquele momento, eu soube que algo estava errado, pois ela nunca me disse que tinha levado o carro, e se tivesse um problema, deveria ter levado à concessionária, já que era novo. Tive que parar minha fúria de crescer, pois trabalhava apenas com suspeitas, por mais sólidas que parecessem. Precisava ter provas sólidas antes de permitir que minha raiva me dominasse. A pior parte é que o rapaz não poderia ter mais de 25 anos e era relativamente bonito. Nunca achei que minha esposa fosse o tipo de mulher que se apaixonasse por um garoto. Isso me deixou ainda mais irritado, mas novamente tive que me acalmar. Foi enquanto eu esperava lá, olhando para o rosto do cara, que prometi a mim mesmo que chegaria ao fundo das coisas. Cerca de 1 hora depois, ele terminou com meu carro, e eu estava de volta a caminho de casa. Estava indo um pouco rápido, admito, o que era irônico, já que havia me preocupado com meus freios não muito tempo antes. De qualquer forma, cheguei em casa e vi o coito estacionado. Então, minha esposa estava em casa. Ela me recebeu na porta e não sei se estava imaginando ou não, mas parecia nervosa. Ela me ajudou com meu casaco. Parecia estar me acompanhando silenciosamente. Após um tempo, ela perguntou: como foi a visita ao mecânico? Parecia que ela estava louca para perguntar. Claro, eu sabia que não deveria confirmar minhas suspeitas diretamente. Então apenas disse que o mecânico era um garoto legal e sabia trabalhar com BMWs. Ela pareceu aliviada, o que me deixou feliz, pois lutava para manter minha raiva e suspeitas contidas. Tudo o que precisei fazer foi ter paciência. E paciente fui, já que minha esposa é uma pesada dorminhoca. Então, assim que ela adormeceu, e ouvi seu leve ronco, levantei-me. Peguei seu telefone na mesa, ao lado. Tinha senha, mas eu sabia. Era a mesma de sempre. Nunca havia precisado conferir o telefone dela antes. Então estava com medo do que encontraria. Fui para as mensagens, mas após rolar muito, não encontrei nada relevante. Mas não pararia por aí. Então fui para o mensageiro, e bem no topo, vi uma mensagem de uma certa academia.
Com a visualização da última mensagem recebida, haha, eu também gostei quando olhou de cima a baixo. Sabia que não encontraria nada de bom atrás daquela visualização, mas tinha que abrir. Minhas suspeitas precisavam ser alimentadas, por mais doloroso que soubesse que seria. Você me enlouqueceu com sua língua da última vez, amei tanto. Haha. Eu também. Amei quando me olhou de cima a baixo, estou ficando molhada só de pensar. Ao ler aquilo, senti meu coração afundar no peito, senti frio. Apertei o telefone ainda mais firme. Realmente não consigo descrever as emoções que senti naquele momento. Foi uma mistura de traição, desgosto e pura dor. Ainda assim, continuei lendo. Precisava saber de tudo quando começou, o que fizeram, quando fizeram, e assim por diante. Minha curiosidade me levou até o topo da conversa deles, e posso dizer que nunca senti tanta dor profunda antes, nunca. Coloquei-o, acordei com meu telefone de volta na mesa de cabeceira, sem qualquer evidência de que eu sequer estive lá. Mas lembro de ficar parado no escuro do quarto, apenas a olhando. Não vou mentir. A dor que senti naquele momento me levou a pensamentos muito confusos enquanto a olhava. Devo ter ficado lá por 5 minutos, até que no final voltei para meu lado da cama e encarei o teto. Não consegui dormir nem um minuto e fiquei repassando cada coisa que li. Meu coração batia forte no peito ao lembrar. Eles fizeram sexo pelo menos 2 vezes, uma vez nos fundos do trabalho dele, tão vulgar para uma mulher supostamente de alta classe, e outra em algum tipo de hotel ou motel. Não parecia haver muito remorso, e mencionaram uma próxima vez. Para ser honesto, foi necessário toda a força de Hércules para não surtar no meio da noite. A questão é que chamei de doente depois que ela saiu para trabalhar na manhã seguinte, porque realmente não conseguia me concentrar do jeito que estava. No entanto, este é outro dia depois, e chamei de doente novamente. Não direi que estou completamente bem, mas acho que coloquei minha raiva de lado e estou focado em fazê-la pagar. Porque como você pode jogar tudo isso fora por uma aventura barata? Não estou procurando fazer nada ilegal, porque ela não vale mais a pena. Mas como vocês acham que posso me vingar dela? Não vou trair de volta porque literalmente não resolverá nada. Preciso que ela sinta o mesmo tipo de dor que estou sentindo agora, pois imagine o carro que comprei para ela como presente ser a razão pela qual ela eventualmente me traiu. Como eu disse, se tiverem conselhos, me digam o que pensam. Mal consigo pensar direito. Edição. Sim, é óbvio que vou pedir divórcio, porque não posso ficar com uma vadia traindo. Se estivermos casados há 10 anos ou não, o cara parece jovem o suficiente para ser meu filho. E algo sobre isso é simplesmente nojento para mim. Edição também. Não, eu não vou deixar para lá. Se eu fosse imóvel. Bem, cá estou eu, pensando em como fazer algo para me vingar da minha esposa. Não quero apenas devolver a traição na mesma moeda. Quero causar um mal duradouro. E é isso que estou tentando elaborar. Vi uma sugestão sobre sabotar o trabalho dela, e talvez funcione se eu for paciente. Não sei se consigo, mas tentarei esperar pela oportunidade certa. 3. Então, pessoal, acho que consegui elaborar um plano perfeito para me vingar da minha esposa. Desculpem pela demora em atualizá-los, mas acredito que minha paciência valerá a pena e no final terei sucesso. Divulgarei os detalhes em breve. Será melhor atualizá-los quando eu tiver realizado as ações. Ora, as tribulações do casamento, não é mesmo? Parece que o universo adora atrapalhar nossos planos quando tudo está indo bem. Quem diria que um Audi reluzente poderia ser o caminho para a infidelidade? Deveriam colocar um aviso nas coisas. Pode fazer sua esposa procurar mecânicos para mais do que apenas problemas no carro. Mas pelo menos agora você sabe por que ela estava tão ansiosa para consertar a roda. Não é mesmo? Ela não estava preocupada apenas com a aparência do carro. Estava garantindo que ele estivesse impecável para suas atividades extracurriculares. E pensar que você só queria ser um bom marido e surpreendê-la com um belo presente. Que situação, não é mesmo? Atualização 1. Em primeiro lugar, peço desculpas por fazê-los esperar.
mas garanto que valerá a pena. Tive que esperar cerca de 10 dias antes de agir. Minha esposa tem uma reunião de negócios muito importante para a qual está se preparando. Eu cuido das empresas que estão prestes a mudar de escritório, e ela está encarregada de fechar um acordo de fornecimento para a sua empresa. Tive uma ideia genial, se posso dizer, para me vingar. Justiça poética. Mas falaremos sobre isso em breve. Ela está passando muito tempo preocupada com esse grande negócio que precisa fechar, e eventualmente acabei me envolvendo para ajudá-la a se preparar. Na véspera da reunião, me vi lá desempenhando o papel de representante da empresa de tecnologia, fazendo perguntas, dando dicas e assim por diante. Houve uma intensa preparação e sinto-me confiante. Agradeceu-me tanto que chegou a me irritar, mas tive que sorrir. Verifiquei seu celular novamente e sim, eles se encontraram outra vez. Precisava disso para me fortalecer, pois já estava começando a me questionar se estava exagerando. A enviei para dormir, pois uma boa noite de sono é essencial para grandes reuniões. Quando ouvi seu leve ronco, sabia que era hora de agir. Fui direto para a garagem, desconectando o terminal da bateria do coito. Tudo foi colocado de volta no lugar. Quando o veículo não fez barulho ao tentar ligar, soube que estava pronto. Ainda não havia terminado. Em seguida, esvaziei bastante um pneu do meu carro. Sabia que, uma vez que ela não conseguisse colocar seu carro para funcionar, imploraria para usar o meu por sua reunião importante. Eu poderia pegar um Uber para o trabalho. Como sempre acordo antes dela, desliguei o alarme do celular dela. Provavelmente dormirei bem esta noite, mesmo com minha esposa traindo ao meu lado. Estou ansioso, sentado na cama, esperando que tudo saia conforme o planejado. Torça por mim, pessoal. Isso é, ou genial, ou pura insanidade. Op, quem precisa de um terapeuta quando se tem saídas criativas para sua raiva, certo? Atualização 2. Olá, cavalheiros, tenho uma notícia incrível para vocês. Como esperado, acordei antes dela às 6h45 e liguei o alarme dela de voltar. A reunião dela estava marcada para as 8, então eu a acordei às 7h10 com pânico fingido. Querida, acorde, seu alarme não tocou. Ela foi correndo para o banheiro e logo ouvi a torneira sendo aberta. Enquanto isso, procurava maneiras de atrasá-la ainda mais. Eu estava totalmente envolvido nesse plano. Eram 7h55 quando minha esposa escovou os dentes, tomou banho, escolheu uma roupa, se maquiou e tomou um café rápido. Não liguei a máquina de café para ela. Como você costuma fazer? Ouvi quando entrou no carro na garagem e fechou a porta. Esperei para ouvir se o carro ligaria automaticamente, mas é claro que não aconteceu. Ela gritou da garagem após cerca de 2 minutos e fui até lá. O que houve com seu carro? Fingi preocupação. Abra o capô, deixe-me dar uma olhada rápida para você. Verifiquei o óleo. Batiam algumas coisas e pedi para ela tentar novamente. Fiz isso por mais 5 minutos. Minhas ações sem rumo, é claro, não mudaram nada. Talvez seja a bateria, disse, já que nem tenta ligar. Provavelmente a bateria. Mas não consigo encontrar onde fica no motor. Ela mal estava me ouvindo. Preocupada. Pensei ver lágrimas em seus olhos. Ela sabia o que estava em jogo e sentia o maior senso de fraude que um homem pode sentir naquele momento. Levou tempo. Eram 8h15 quando ela disse: "Deixe-me pegar seu carro." Ela correu dentro de casa para pegar minha chave antes que eu pudesse responder afirmativamente. Demorou cerca de 20 minutos para ela chegar ao trabalho agora, já que havia vencido o horário de rush. Enquanto ela saía correndo, precisei gritar para ela: "Espera!" Meu pneu furou. "Segure aí." Ela parecia prestes a arrancar os cabelos. Ela se apressou para o porta-malas e pegou a bomba portátil que eu usava, montando-a sozinha. Levou alguns minutos antes de estar completamente inflado. Ela guardou a bomba, a jogou no banco de trás e entrou no carro. Eu estava esperando arrastar as coisas um pouco mais. Mas ela resolveu tudo sozinha. Meu trabalho estava feito e assisti enquanto ela partia. Um pouco rápido demais. Naquele momento eu esperava que ela não se envolvesse em um acidente, mas aí acabava a minha preocupação.
Voltei para dentro e entrei no meu trabalho pelo laptop. Sabia que seria um jogo de espera a partir daquele ponto, e tinha coisas a fazer. Decidi fazer um dia de trabalho remoto. Já que poderia usar minha esposa pegando meus carros como desculpa, tinha que me lembrar de manter a minha postura profissional. Quando ela entrou, eu sorri e disse: "Eu sei que você arrasou agora. Você é uma superestrela." Mas pude ver que ela estava chorando. Tinha que continuar me dizendo isso, e toda vez que sentia a simpatia se aproximando, lembrava que ela tinha se envolvido com esse cara mais de uma vez. Ela não tinha remorso, e eu também não podia ter. "O que houve, amor?" Enquanto eu dizia isso, ela desabou em lágrimas. Ela estava na maioria das vezes ininteligível através de todo o muco e lágrimas, mas entendi o que ela disse. Meus amigos prestaram atenção. No melhor cenário, funcionou. Tudo ocorreu do jeito que eu queria. Ela chegou muito atrasada no trabalho, e a colega com quem ela sempre reclamava teve que assumir. Meu gênio não previu esse resultado, é claro. E fui elogiado por assumir a responsabilidade apesar da pressão. Não surpreendentemente, toda a apresentação foi um desastre. Tudo porque minha esposa decepcionou todos no dia mais importante. O maior cliente em potencial que a empresa poderia ter teve um desfecho lamentável. E foi tudo culpa da minha esposa. Sim, ela foi perdida. Fui embora assim que os representantes da empresa de tecnologia saíram do prédio. Para alguém que trabalhou para eles foi duro. Mas alguém está fazendo a empresa perder milhões. Ela me disse entre soluços que as pessoas cochichavam e a olhavam ao sair do escritório. O tipo mais constrangedor de demissão. Ela decepcionou toda a empresa. "Tudo por causa daquele carro estúpido", disse. "Terei que dar uma bronca no mecânico. Parece que ele fez um trabalho muito ruim na última vez que levou o carro a ele. Tudo é culpa dele." Percebi que seus soluços diminuíram, e quase pude ouvir seu cérebro processando-se seu querido Jim. Seu pecado era o motivo direto de tudo isso. Continuei. "Cara, aquele mecânico. Tudo foi por causa dele." Isso era um pequeno indício para ela. Mas eu realmente não me importava se ela pegasse ou não. Ela passou a noite bebendo, e eu disse que estava com dor de cabeça, então subi para dormir. Eu não estava dormindo. Porém, estava fazendo preparativos com meu advogado para ter os papéis do divórcio prontos. Tive que aguentar seus gemidos por mais alguns dias, antes de entregá-los a ela. Nunca esquecerei sua expressão naquele momento. Porém, no meu momento mais baixo, as lágrimas escorriam por suas bochechas. Ela estava histérica. Por que ela faria isso comigo agora? O que fiz para merecer isso? Não sei, mas talvez possa perguntar ao seu doce Jimmy. Tenho certeza de que ele terá uma resposta para você. Diga a ele para dar uma olhada no seu carro, enquanto estiver nisso. Não podemos deixar você perder seu emprego de novo, não é? Nunca a vi tão chocada. Parecia um cervo pego pelos faróis, e estava literalmente sem palavras. Não consegui evitar. Naquele momento ri na cara dela. Estava cansado dela nesta altura. Empacote suas coisas e encontre outro lugar para ir. Te dou algumas horas. E a partir daí, parti. Dirigi pela cidade tentando entender minhas emoções. Confesso que havia um mix de sentimentos. Tristeza, alegria, alívio e dor. Mas definitivamente sem arrependimentos. Quando retornei, já era noite, e ela havia partido. Já se passaram 2 semanas e ela não voltou. Minhas emoções eram complexas. Eu poderia ter atualizado vocês antes, mas está tudo acabado. Não há crianças para se preocupar e já contei tudo aos pais dela. Então sei que não virão para se humilhar. Sinto-me bem, como se um câncer tivesse sido cortado da minha vida. Levou um pouco de carne saudável com ele, mas honestamente, é para o melhor. Não sou velho demais, então tenho muita vida pela frente. Sobre Jim, pensei em encontrar uma forma de puni-lo por seu papel nisso tudo, mas ele é apenas um garoto, e minha esposa foi a instigadora nessa situação. Acho que o deixarei escapar, mas posso mudar de ideia. Se o fizer, vocês saberão. Mas por enquanto, é isso. Agradeço muito todos os seus comentários e apoio. Lembrem-se, nunca vale a pena ficar com um parceiro infiel.
Se não fosse o cérebro por trás do plano de vingança épica, desde que Game of Thrones saiu do ar. Bravo, meu amigo. Bravo. Realmente superou a si mesmo na arte de sabotar um casamento. Desde sabotar o carro até orquestrar a queda dela no trabalho, você provou que o inferno não tem fúria como um cônjuge desdenhado. Quanto a Jim, o jovem que se viu envolvido no drama do seu casamento, talvez ele tenha escapado de uma enrascada. Afinal, mexer com um cônjuge desdenhado é brincar com fogo. Eventualmente, você vai se queimar. Então, aqui está para novos começos, meu amigo. Que o seu futuro seja livre de cônjuges infiéis, carreiras sabotadas e mecânicos intrometidos. E você? O que faria? Obrigado por estar conosco hoje em nosso espaço. Não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sino de notificações para não perder nosso próximo vídeo. Até a próxima. Esta experiência é semelhante a alguma história que você conhece. Compartilhe conosco nos comentários abaixo. Obrigado por nos acompanhar hoje no nosso canal. Não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar as notificações para não perder o nosso próximo vídeo. Até a próxima!